Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem? Estamos iniciando a aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Márcia e não posso iniciar a aula sem dar aqueles recadinhos bem importantes para você. Fique em casa, fique protegido, respeite o isolamento social, lave suas mãos várias vezes ao dia com água e sabão e evite tocar o seu rosto. Já separou os materiais para a aula de hoje? Hoje a gente vai precisar dos materiais básicos, o caderno, o lápis e a borracha. Eu vou dar um tempinho para você se organizar. Materiais organizados? Muito bem, então vamos colocar a data de hoje. Coloque lá então no seu caderno a data de hoje, aula língua portuguesa. Vamos então relembrar o que a gente conversou na última aula. Na última aula eu trouxe para vocês a árvore, né, que era o tema da nossa lenda, a araucária. A gente fez uma dinâmica para vocês descobrirem qual era a árvore, o nome dela. Falamos algumas coisas sobre elas, ficamos conhecendo, né, como ela se comporta na natureza, o tamanho. Conhecemos também a gralha azul, né? A gente falou dos hábitos da ave, que ela enterra o pinhão e depois esquece onde enterrou, e daí nasce uma nova árvore. Ficamos sabendo também que a araucária dá uma flor, que é a pinha, que dentro dessa flor a gente tem o pinhão. Fizemos a leitura da lenda do curuiaçu e a gralha azul. Trabalhamos também com dicionário, lembram? Que eu conversei com vocês da importância da gente saber procurar as palavras no dicionário? Que a gente analisou algumas palavras para ver como a gente faz para encontrar a palavra que a gente quer. E fizemos também atividades com relação à palavra-chave que tem nas páginas do dicionário. Aí no finalzinho da aula, né, eu propus para vocês uma lista para vocês encaixarem uma palavra nela de acordo com a ordem alfabética. E aí, você que tem o dicionário em casa, conseguiu manipular ele um pouquinho? Tentou encontrar alguma palavra? Né, tem que ir usando, né, se acostumando com o dicionário, com o formato dele, para ter a habilidade de procurar as palavras nele. Para a gente continuar usando o dicionário, a gente precisa saber de mais algumas coisas que tem nele, para a gente entender direitinho como ele funciona. Uma dessas coisas é o verbete. Vamos ver então o que é um verbete. Verbete, palavra ou entrada do dicionário. Cada uma das palavras listadas no dicionário, enciclopédia ou glossário, conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Então, no dicionário, cada palavra tem um textinho do lado. Aquele textinho é o verbete. Então, ali ele tem a definição da palavra. E como os dicionários são diferentes um dos outros, né, escritos por pessoas diferentes, os verbetes têm algumas informações diferentes de um dicionário para o outro. O significado da palavra vai ser sempre igual, qualquer dicionário que você procurar. Mas as informações que vêm junto com a palavra podem ser diferentes de um dicionário para o outro. Tem dicionário que tem mais informação, tem dicionário que tem menos. Então eu trouxe para a gente analisar dois verbetes, de dois dicionários diferentes. Então temos lá o verbete da palavra cativar e o verbete da palavra coragem. A nossa língua portuguesa, uma palavra tem mais de um significado, mais de uma definição. E no dicionário ele traz todas essas definições da palavra. E cada autor organiza isso de um jeito. Então ali no primeiro verbete, cativar, o autor usou números, olha lá, para separar uma definição da outra. Então a palavra cativar tem 4 definições, ele colocou os números de 1 a 4. Já no segundo verbete, o autor usou marcadores para separar uma palavra da outra, olha lá, bolinhas, né?
Então coincidiu ali das duas palavras terem 4 definições. Às vezes a gente tem mais de 4, tem palavras que tem 5, 6, até 10 definições ou mais. Tem palavras que só tem uma, mas é importante você saber que essas definições estão separadas. Então, seja por números ou por algum sinalzinho, está separando uma definição da outra. Então, vamos analisar ali as definições de cativar. Definição 1. Tornar-se cativo, prender-se, física ou moralmente a sujeitar-se. Aí tem uma frase, olha lá. Os primeiros exploradores do Brasil cativaram índios e animais. Outra frase. Pretendia cativar a fé, a razão. Cativou-se a influência do mestre. Essa frase é um exemplo de como a gente pode usar a palavra cativar naquele sentido ali de prender-se. Então lá, ó, os primeiros exploradores do Brasil prenderam os índios animais, né? Pretendia cativar a fé ou a razão. Então, pretendia aprender a fé do que a razão. Cativou-se a influência do mestre, então sujeitou-se à influência do mestre. Aí temos a segunda definição, guardar em seu poder, reter, conservar. E daí temos uma frase, seus olhos cativaram a luz da manhã. Então, um exemplo de como usar a palavra cativar no sentido de reter. Então, os olhos reteram a luz. Outra definição da palavra cativar, obter a simpatia ou amor de, seduzir, atrair. Aí temos a frase. Procurou cativar a tia com pequenos favores. Então, ele procurou obter a simpatia da tia com favores. Na quarta definição, ficar encantado com, enamorar-se, apaixonar-se. Aí temos a frase. Cativou-se da irmã do amigo. Quer dizer, que ficou encantado com a irmã do amigo, apaixonou-se por ela. Então, essas frases ajudam a gente a identificar qual é a melhor definição para a palavra que a gente está procurando ali. Qual é a definição que vai se encaixar no contexto que a gente tem a palavra que a gente está procurando. Já ali no segundo verbete, a gente não tem essas informações, mas temos outras. Olha lá, coragem. Tem uma abreviatura ali, ó, SF. Essas abreviaturas nos dicionários, elas indicam a classe da palavra. Então, se a palavra é substantivo, se ela é verbo, se ela está no singular, no plural, no masculino, no feminino. Nesse caso aí, SF significa substantivo feminino. E para a gente saber o que significam essas abreviaturas que tem nas palavras do dicionário, a gente vai lá no comecinho do dicionário. Lá nas primeiras páginas tem uma lista com todas as abreviações que foram usadas naquele dicionário. Nós temos ali também no verbete da palavra coragem, a palavra coragem lá separadas em sílabas. Coragem. É uma informação que pode ter no dicionário também. Então, se a gente está em dúvida de como separar uma palavra em sílabas, a gente pode procurar no dicionário. Lembram que a gente usou essa questão da separação de sílabas para separar a palavra em duas partes quando acaba a linha? Então, se você tiver dúvida e tiver o dicionário, você pode procurar nele. Temos mais uma informação lá, ó. Do late. Aquele late ali é latim. Então, quer dizer que a palavra coragem vem do latim coragem. Então, temos a informação de onde surgiu a palavra coragem. Então, são diversas informações que pode ter ou não nos verbetes. Bem, agora que a gente já entendeu o funcionamento do dicionário, nós vamos usá-lo para compreender as palavras do nosso texto, do texto do Curiaçu e a Gralha Azul. Então, se você tem dicionário em casa, você pode anotar essas palavras para depois você tentar procurar com calma. Aqui na aula eu vou trazer as definições para você para a gente analisar. Vamos lá então à primeira frase? Sua pontaria certeira alcançava mesmo de longe o peixe que escolhia. Então, nós vamos analisar a palavra certeira. O que será que significa certeira? Olha lá, eu trouxe a definição do dicionário, eu copiei aqui deste dicionário, exatamente como está aqui, até com a letrinha vermelha que tem. Então, o meu dicionário já traz a palavra lá no início separada em sílabas. Certeira. Aquele ADJ significa que é um adjetivo. Aí tem a definição número 1, que acerta bem, certo. A definição número 2, bem dirigido. Então, qual definição se encaixa melhor na frase que a gente está usando? Será que sua pontaria acertava bem ou sua pontaria era bem dirigida? No caso, a pontaria que acertava bem, né?
alcançava mesmo de longe o peixe que ele queria, então ele não errava. Então, certeira, nesse caso ali, que acerta bem, que acerta no lugar que tem que acertar. Vamos ver mais uma frase? Um dia, embrenhou-se na floresta, seguindo o rastro de uma onça. Nós vamos olhar melhor a palavra embrenhou. Aquele C ali não faz parte da palavra. Aquele C está se referindo a Cureaçu. Cureaçu se embrenhou. E aqui eu tenho uma questão importante para pôr para vocês. Tem algumas palavras que a gente não encontra no dicionário do jeito que elas aparecem no texto. São as palavras que se referem a ações, são os verbos. Então, para a gente encontrar essa palavra, a gente tem que pensar de que palavra ela está vindo. Então, no caso de embrenhou, quem embrenhou praticou a ação de embrenhar. Então, no dicionário, eu vou procurar a palavra embrenhar. Da mesma forma, se eu tivesse escrito assim, embrenhava, embrenhei, eu também iria procurar a palavra embrenhar, porque está se referindo à ação de embrenhar. Eu vou dar um outro exemplo para você de uma palavra que você já conhece o significado para você entender bem essa questão. Se ali no texto estivesse escrito assim, pulou, quem pulou praticou a ação de pular. Então, no dicionário, eu ia procurar a palavra pular. Da mesma forma, se eu tivesse escrito assim, pulei, pulava, pularemos, também estou me referindo à ação de pular. Então, eu procuro no dicionário pular. Por que acontece isso no dicionário? Porque, na verdade, todas as palavras que se referem à ação de pular têm o mesmo significado. E ali na nossa palavra que nós estamos analisando, todas as palavras que se referem à ação de embrenhar vai ter o mesmo significado. Então, não precisa colocar todas elas. E também, se colocassem todas elas, o dicionário ia ficar muito maior do que ele é, porque nós temos inúmeras palavras que representam ações. Então, voltando lá, vamos ver então o significado de embrenhar. Embrenhar. Definição 1. Meter-se, esconder-se em as brenhas, o mato. Definição 2. Meter-se, esconder-se no mato. Simplício e Olavo embrenharam-se na caatinga. Definição 3. Entrar ou penetrar no interior de. Definição 4. Aquele figue ali é figurado. Aprofundar-se em pensamentos, memórias, etc. Qual é a definição que se encaixa melhor no texto ali? Nesse caso, o dicionário está me trazendo um exemplo ali que me ajuda. Tem a frase ali, ó, na definição 2. Simplício e Olavo embrenharam-se na caatinga. A caatinga é uma espécie de vegetação, da mesma forma que a floresta. Então, qual é a definição que se encaixa melhor? Meter-se, esconder-se no mato. Vamos a mais uma frase, então? Guacira desfaleceu com o susto, e o valente guerreiro a tomou nos braços para socorrê-lo. Vamos analisar a palavra desfaleceu. Desfaleceu também é uma ação. Desfaleceu é a ação de desfalecer. Então, é a palavra desfalecer que nós vamos buscar no dicionário. Vamos ver então o que ela significa? Desfalecer. Definição 1. Tirar as forças, enfraquecer. 2. Desalentar. 3. Desmaiar. 4. Diminuir, decrescer. Qual é a definição que se encaixa melhor ali na nossa frase? Está dizendo que Guacira desfaleceu com o susto. Será que ela, com o susto ela ficou sem forças? Ficou mais fraca? Ela desalentou? Ela desanimou com o susto? Ela desmaiou? Ela diminuiu com o susto? Se encaixa melhor ali, ela desmaiou. Né? O susto foi tão grande que ela desmaiou. Por isso que o guerreiro a tomou nos braços para socorrer, porque ela estava desmaiada. Outra frase do texto. Tupã, então, transformou Guacira na gralha azul, e sua sina é repetir o que aconteceu. O que será que significa a palavra sina? Vamos ver, então, no dicionário? Sina, substantivo feminino, sorte, destino. A palavra sina só tem uma definição, mas essa definição pode ser uma daquelas duas palavras. E ali no texto, qual é a palavra que se encaixa melhor? Sorte ou destino? Lá, é sua sorte repetir o que aconteceu ou é seu destino repetir o que aconteceu? Se encaixa melhor, destino. Ok? Então, assim, a gente quando lê a definição do dicionário, a gente tem que identificar qual se encaixa melhor no texto que a gente está usando, certo?
Nós vamos fazer agora uma atividade para retomar o texto, para a gente relembrar o texto do Curiaçu e da Gralha Azul. Então agora a gente vai relembrar o texto do Curiaçu e a Gralha Azul. Para isso, para a gente retomar esse texto, eu trouxe aqui algumas perguntas sobre o texto. Eu vou ler as perguntas e você vai tentando aí lembrar dos acontecimentos do texto que possam responder essas perguntas. Então, pergunta 1. Como o Curiaçu garantiu alimento para sua aldeia? Lembra dessa informação? Pergunta 2. Guacira desfaleceu com um susto. Qual foi o susto? O que assustou Guacira? 3. Por que os guerreiros da tribo de Guacira pensaram que Curiaçu a estava raptando? O que aconteceu para os guerreiros acharem isso? 4. Por que Curiaçu sentia que ia morrer? Também, o que aconteceu com ele que ele ficou achando que ia morrer? 5. Por que Guacira procurava o local onde tinha escondido o corpo de Curiaçu? Por que ela procurou esse local? Consegue lembrar essas informações? Eu trouxe também as respostas já escritas, tá? Elas estão aqui em cima da mesa. Eu vou pegando as respostas e vocês vão me ajudar a encaixar na pergunta certa, né? Cada pergunta tem a sua resposta correta. Eu vou começar por essa resposta aqui. Ataque da onça. De qual pergunta é essa resposta? Então, a número 1. Como Curiaçu garantiu o alimento da sua aldeia? Não tem nada a ver com o ataque da onça. Guacira desfaleceu com um susto. Qual foi o susto? Do que Guacira se assustou? Do ataque da onça, não é? Quando o Curiaçu chegou lá, a onça estava atacando Guacira. E ela se assustou tanto que ela desmaiou. Vamos ver a próxima. Por que estava com o corpo crivado de flechas? Qual pergunta que se refere a isso? A número 1 não é, porque fala do alimento da aldeia. A 3. Por que os guerreiros da tribo de Guacira pensaram que Curiaçu a estava raptando? Porque estava com o corpo crivado de flechas? Não, né? Por que Curiaçu sentia que ia morrer? Exatamente, porque ele estava com o corpo crivado de flechas. E a gente já estudou que crivado é furado, né? Então ele estava todo machucado pelas flechas. Então, essa aqui é a resposta da pergunta número 4. Outra resposta. Com sua pontaria certeira, seus movimentos ligeiros e precisos. Qual é a pergunta que tem como resposta essa frase? Como Curiaçu garantia o alimento de sua aldeia? Era com sua pontaria certeira? Sim, era com sua pontaria certeira, né? Ele não errava, né? Então, com isso, ele se dava bem na caça, na pesca, né? E garantia o alimento para sua aldeia. Então, a resposta da pergunta 1 é esta aqui. Outra resposta. Por que Curiaçu a tomou nos braços para socorrê-la? Qual que é a pergunta? Agora só temos duas sem resposta. Porque os guerreiros da tribo de Guacira pensaram que Curiaçu estava raptando? E por que Guacira procura o local onde tinha escondido o corpo de Curiaçu? Em qual das perguntas encaixa essa aqui? Na pergunta número 3. Porque Curiaçu a tomou nos braços para socorrê-la. Então, quando os indígenas da tribo inimiga viram isso, acharam que Curiaçu estava raptando Guacira. E a última, então, para curá-lo com o segredo das ervas aprendido com seu pai, que é a resposta da pergunta número 5, olha lá. Por que Guacira procura o local onde tinha escondido o corpo de Curiaçu? Para curá-lo, né? Com o segredo aprendido com seu pai, com o segredo das ervas que ela aprendeu com o pai dela. Vamos então conferir no texto se a gente colocou tudo certinho? Se é exatamente isso que a gente respondeu tá certo? Então vamos ver lá. O trecho ali é referente à primeira pergunta. Curiaçu era o guerreiro mais alto e mais forte de todo o Paiquerê. Era admirado pela tribo e temido pelos inimigos. Sua pontaria certeira alcançava mesmo de longe o peixe que escolhia.
Seus movimentos ligeiros e precisos garantiam o alimento de sua aldeia. A pergunta 1 pergunta pra gente como Curiaçu garantiu o alimento da sua aldeia. Então vamos identificar as informações sobre isso no texto. Olha lá, sua pontaria certeira, seus movimentos ligeiros e precisos garantiam o alimento da sua aldeia. Eu respondi aqui, ó, com sua pontaria certeira, seus movimentos ligeiros e precisos. Repararam que eu não copiei do texto? Que eu usei as informações do texto para elaborar a resposta. Porque quando a gente copia do texto, a gente corre o risco de copiar coisa que não precisa. Por exemplo, lá, depois de sua pontaria certeira, aquela parte que fala ali, alcançava mesmo de longe o peixe que escolhia. Não tem necessidade de colocar isso na resposta de uma pergunta que está perguntando como ele garantiu o alimento da aldeia, né? E ali no final, garantir o alimento da sua aldeia. Também não preciso copiar isso, porque isso já está na pergunta. Vamos analisar então a segunda pergunta, se a gente fez certinho? Um dia, embreou-se na floresta, seguindo o rastro de uma onça e surpreendeu-a no ataque a jovem Guacira, filha do chefe da tribo inimiga. Rápido no pensar e no agir, a corda do arco esticada, Curiaçu soltou a flecha veloz que atingiu mortalmente a fera. Guacira desfaleceu com um susto e o valente guerreiro a tomou nos braços para socorrê-la. É um trecho grande. A pergunta só quer saber qual foi o susto de Guacira. Então vamos identificar as informações sobre isso. Seguindo o rastro de uma onça e surpreendeu-a no ataque à jovem Guacira. Guacira desfaleceu com o susto. Então, eu não preciso copiar tudo, mas eu preciso arrumar essa resposta para responder a pergunta, que ela se assustou do ataque da onça. Então, eu vejo ali a informação toda e reflito e percebo que a situação aconteceu, que o desmaio dela aconteceu por causa do ataque da onça. No segundo parágrafo, Guacira desfaleceu com um susto, já está na pergunta. A pergunta é, qual foi o susto? Então, também não tem necessidade de eu copiar tudo aquilo que está escrito. Eu leio, reflito, penso e respondo só o que a pergunta quer saber. Pergunta 3. Guacira desfaleceu com o susto e o valente guerreiro a tomou nos braços para socorrê-la. Nesse momento, os guerreiros da tribo de Guacira chegaram e, pensando que Curiaçu estava raptando a filha do pajé, deram um alarme. A pergunta era, por que os guerreiros da tribo de Guacira pensaram que Curiaçu a estava raptando? Então, vamos identificar as informações sobre isso. A tomou nos braços para socorrê-la. Os guerreiros da tribo de Guacira chegaram e, pensando que Curiaçu estava raptando a filha do pajé. Olha quanta informação. Mas lendo isso eu percebo o quê? Que os guerreiros entenderam, né, acharam que Curiaçu estava raptando. Por quê? Porque ele a tomou nos braços para socorrê-la, que é a resposta da pergunta 3. Né? Então, não preciso copiar tudo que está escrito ali, porque uma parte se refere à pergunta e a resposta à outra parte, que é o começo ali do parágrafo. Com relação à pergunta 4, os guerreiros cercaram Curiaçu e o crivaram de flechas. Mesmo assim, ele consegue fugir em direção à Mata Virgem, levando consigo Guacira. Sentindo que ia morrer, pede a Guacira que esconda seu corpo. Então a pergunta era, por que Curiaçu sentia que ia morrer? O que aconteceu para ele ter essa sensação? Os guerreiros cercaram Curiaçu e o crivaram de flechas. Sentindo que ia morrer, então a resposta, porque estava com o corpo crivado de flechas, né? Que os guerreiros o cercaram e o crivaram de flechas. Também eu tenho que analisar todo o texto para encontrar a resposta. A quinta pergunta. Depois de passado o perigo, Guacira procura o local onde tinha escondido o corpo de Curiaçu, pois sua intenção era curá-lo com o segredo das ervas aprendido com o seu pai. Olha só, quase todo o parágrafo é a informação que a gente precisa para responder a pergunta. Porque a pergunta diz, por que Guacira procura o local onde tinha escondido o corpo de Curiaçu?
Então, tá tudo ali no texto. E depois diz ali, ó, pois sua intenção, então, por quê? Porque a sua intenção era curá-lo com o segredo das ervas aprendido com seu pai. Perceberam, então, a importância da gente ler e refletir antes de sair respondendo as perguntas ou simplesmente copiando coisas do texto para responder? Muitas vezes, então, a gente tem que formular com as nossas palavras a resposta. Então, com essa atividade, a gente relembrou aí quase todo o texto do Curiaçu e a Gralha Azul. Agora a gente vai se concentrar na última parte do texto, aquela parte que explica o surgimento da araucária. Não foi só a araucária que surgiu nessa lenda. Nós temos outros elementos que surgiram nessa lenda também. Nós temos lá a gralha azul, temos os ramos da araucária, né, a própria árvore araucária e o pinhão. Então eu quero que você desenhe no seu caderno esses 4 elementos. Eu coloquei ali no slide um do lado do outro para caber, mas você pode fazer no seu caderno um embaixo do outro. Não precisa ser um desenho grandão, pode ser pequeno, só uma representação daqueles elementos ali. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Fizeram o desenho aí? Então, aquele combinadinho de sempre. Depois da aula, você pinta, né? Pinta aí a sua ave que você desenhou, deixa ela bem azulzinha. Então, a lenda traz a explicação para o surgimento desses elementos aí. Então, eu trouxe lá para vocês a palavra flechas, a palavra sangue, a palavra mulher indígena, que no caso é a Guacira, e homem indígena, que é o Curiaçu. Eu quero que você escreva ao lado de cada desenho que você fez qual é a explicação da lenda para o surgimento desses elementos. Então, de acordo com a lenda, o que deu origem à gralha azul? Foram as flechas? Foram as gotas de sangue? Foi o homem ou a mulher indígena?
E de acordo com a lenda, o que deu origem aos ramos da araucária? Então, coloque uma palavra daquela ao lado do desenho que você fez, né? Como explicação do surgimento daquele elemento que você desenhou. Vamos conferir, então, como é que ficou lá? A gralha azul. O que deu origem à gralha azul de acordo com a lenda? Foi a mulher indígena, a Guacira, se transformou na gralha azul. Os ramos da araucária, de acordo com a lenda, são as flechas, né? Eles têm formatos, né? A lenda diz que a árvore tinha galhos que lembravam as flechas que Curiaçu, né, levou no corpo dele. A araucária, o que deu origem a ela? O homem indígena, o Curiaçu. O pinhão representam as gotas de sangue de Curiaçu. Conseguiu relacionar tudo direitinho aí, as explicações da lenda para esses elementos que surgiram? Muito bem. Vamos então continuar compreendendo o nosso texto. Para isso, eu preciso que você faça a seguinte anotação no seu caderno. Coloque lá: lenda, Curiaçu e a gralha azul, e os números de 1 a 5. Eu vou esperar você fazer esse registro.
Vamos então lá à primeira questão. Aí você vai marcando a letra correspondente à resposta correta. A lenda Curiaçu e a Gralha Azul explica o surgimento da araucária pela letra A, ciência, letra B, cultura, letra C, religião. De acordo com o que a lenda explica o surgimento da araucária? A gente falou muito sobre isso, né? As lendas estão relacionadas ao quê? Ao folclore, que representa a cultura de um povo. Então, o surgimento da araucária é de acordo com a cultura, letra B. Marque lá no seu caderno. Questão número 2. Um dia embrenhou-se na floresta, seguindo o rastro de uma onça. A expressão em destaque indica. Então, a expressão um dia. O que ela indica? Letra A. Indica com precisão o tempo em que a lenda acontece? Ou letra B. Indica de forma vaga o tempo em que a lenda acontece? Esse um dia, a gente consegue saber quando foi? Não consegue. Então, a resposta correta é a letra B. Indica de forma vaga o tempo em que a lenda acontece. Lá na lenda do Baobá, a gente também tinha uma expressão que se referia ao tempo. Era no início dos tempos. Também a gente não consegue saber quando foi. Então, essa é uma característica das lendas. Uma marcação de tempo imprecisa. A gente não sabe quando elas aconteceram. Então, marque lá no caderno, letra B. Terceira questão. Um dia embrenhou-se na floresta, seguindo o rastro de uma onça. Nós vamos analisar ali, ó, a palavra rastro. Há duas alternativas verdadeiras e uma falsa sobre o significado da palavra rastro. Quais são as verdadeiras? Então, letra A. Rastro é qualquer sinal que fica quando algo passa? Letra B. Caminho que se faz com a ajuda de um mapa? Isso é um rastro? Letra C. Um rastro é uma pegada ou uma marca deixada ao caminhar. Então, duas verdadeiras e uma falsa. Vamos pensar lá. Qualquer sinal que fica quando algo passa. Isso é uma informação verdadeira sobre o rastro, né? Qualquer sinal. Então, a onça passou ali pelo mato, ela pode ter deixado pelo, ela pode ter deixado marcas no capim, ela pode ter deixado até um resto de um animal morto que ela tenha se alimentado. Isso é um rastro dela. A letra B. Caminho que se faz com a ajuda de um mapa? Não, né? Nem a onça, nem o Curiaçu tinha um mapa. Então, é falso. Letra C, verdadeira também. Pegada ou marca deixada ao caminhar. Pode ser a marca da pata da onça na terra. Então, tudo isso se refere a rastro. Tanto os sinais que a onça deixou, como a própria marca da pata dela. Então, marque lá no seu caderno letra A e letra C no número 3. Questão 4. Nesse momento, os guerreiros da tribo de Guacira chegaram e, pensando que Curiaçu estava raptando a filha do pajé, deram o alarme. A expressão em destaque, deram alarme. O que ela indica? Letra A, que utilizaram algum sinal para avisar os outros da tribo. Ou letra B, indica que os guerreiros saíram correndo e foram embora. Já escutou um alarme de casa, de carro disparando? Né? Que quer chamar a atenção. Então, o que indica essa expressão ali, deram alarme? Será que eles foram embora? Não, né? Eles usaram algum sinal para avisar os outros da tribo. Então, os indígenas, eles combinam alguns sinais, assim, para avisar que tem perigo, né? Então, há um assobio, um barulho que eles fazem. Foi isso que eles fizeram para avisar que tinha alguma situação errada ali. Questão número 5. Mesmo assim, ele consegue fugir em direção à Mata Virgem, levando consigo Guacira. Nós vamos analisar ali Mata Virgem. Então, eu tenho uma frase ali, mata e alguns tracinhos para a gente completar. Quais palavras poderiam caracterizar uma mata virgem? Vamos pensar lá. Será que a Mata Virgem é uma mata nova, natural e muito explorada? Se é uma mata nova, né? Então, uma mata recente, natural, né? Se for natural, não foi explorada. Ali está dizendo que é muito explorada, então não é o item A. Vamos ver o item B. Será que Mata Virgem é uma mata primitiva, natural, não explorada? Primitiva quer dizer que está ali desde o começo. Natural, né, que ninguém plantou. Não foi explorada. Será que é essa que completa ali? A letra C. Será que Mata Virgem é uma mata
primitiva, plantada, pouco explorada. Se ela é primitiva, ela não foi plantada, então ela sempre estava ali, então também não é a letra C. Então a resposta correta é a letra B. Olá. É uma mata primitiva, que sempre esteve lá, natural e não explorada pelo homem. Então marque lá no seu caderno a letra B. Vamos conferir lá então como ficou no seu caderno? Então ficou assim: 1B, 2B, 3AC, 4A, 5B. Conferiu lá? Tá tudo certinho? Muito bem, joia. Então agora você vai localizar lá no seu caderno a árvore que a gente está colocando palavras nela. Então eu tenho só mais uma flor aqui. Acho que eu vou ter que fazer mais flor, apesar que já não temos mais espaço também, né? E a flor de hoje está escrito assim nela, bravo. Você sabe o que significa a palavra bravo? Você já ficou bravo? Vamos ver lá o significado dela? Bravo é um adjetivo. Ele significa corajoso, intrépido, muito agitado, tempestuoso, indica aplausos, admiração, muito bem. A palavra bravo tem uns significados diferentes, né? Olha lá, o significado 1 é corajoso, né? Destemido, que não tem medo do perigo. O 2 quer dizer que a gente fica muito agitado, tempestuoso, nervoso, né? Por isso que eu falei que você já ficou bravo. E o 3 indica aplausos, né? Muito bem, bravo. Qual que é o significado que se encaixa ali no texto? Corajoso, né? Curiaçu é um bravo guerreiro, ele é um guerreiro corajoso. Então, coloque lá na sua árvore a flor e escreva dentro a palavra bravo. Enquanto isso, eu colo a minha flor aqui. Então, tá lá a palavra bravo, pra gente não esquecer dela. Então, hoje chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero vocês para a próxima. Se cuidem, fiquem em casa, lave bem as mãos e até a próxima aula. Tchau!